Olá, a paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é seu amigo Pastor Alex Silva. Eu tenho uma palavra para o seu coração neste dia, que se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 11, no versículo de número 24, 25 e 26. Diz assim o texto da palavra de Deus: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achava varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Meus irmãos, esse texto é muito forte. Nós sabemos que o adversário, o diabo, a antiga serpente, ela veio senão para matar, roubar e destruir. Esta é a função do diabo. Esta é a função do enganador. Só que me chama a atenção neste texto, quando eu olho para esta palavra, eu vejo que o espírito imundo, que é o diabo, quando sai de um homem, quando ele sai de uma vida, ele anda em lugares áridos, lugares secos, procurando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa. Eu fiquei a meditar nesse versículo, e aprendi alguma coisa. O Senhor Jesus me ensinou algo. Quando nós nascemos, quando a criança ela nasce, o diabo ele já tem uma função de matar, roubar e destruir aquela vida. Então todos os seres humanos na face da terra, o diabo tenta matar, roubar e destruir. Ele tenta de qualquer jeito, de qualquer forma. Só que quando a pessoa vem a conhecer o Evangelho, vem a conhecer a Jesus, vem a aceitar a fé, porque na verdade foi Jesus que nos aceitou, a Bíblia nos relata que esse espírito ela sai da vida da pessoa. Os demônios que tentam destruir a vida, é este mesmo espírito que se manifesta em alguns lugares e começa a relatar e a falar, contar fatos do passado, da vida das pessoas. E as pessoas têm, aquela pessoa que está trazendo as mensagens reveladas, adivinhadas para a vida do que ela tem passado. E elas vêm achar que é um espírito de Deus. Na verdade, é um espírito do demônio, é o espírito do diabo. Mas nós sabemos também que o Espírito Santo de Deus, ele também revela, ele também fala, ele é uma pessoa. Mas nós estamos falando neste texto aqui do diabo. O diabo, então, ele engana. É por isso que muitas pessoas procuram alguns lugares onde baixa guias e entidades e elas recebem mensagens do passado, porque o diabo sabe todos os passos das pessoas. Então, o diabo, ele acompanha a vida das pessoas. Mas quando a pessoa aceita a fé, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, este espírito maligno, ele sai da vida da pessoa. E a Bíblia nos fala aqui, muito forte, que ele anda em lugares áridos, em lugares secos, procurando repouso e não encontra. Mas quando ele volta, a Bíblia diz, ele não achando lugar, ele volta, ele diz: tornarei para minha casa. Primeira coisa que eu aprendo é que o diabo, ele quer tomar posse da vida das pessoas. Aonde que ele diz aqui: tornarei para minha casa. Ele quer tomar posse da casa. E diz mais, minha casa, de onde saí. Ele volta e achando-a varrida e adornada. O que é esta casa?
Qual é a casa que este texto está querendo nos dizer? A casa é o coração, é a vida da pessoa. Se a vida da pessoa não estiver pautada na palavra de Deus, se a vida da pessoa não estiver condizente à Bíblia Sagrada, se a pessoa não tiver uma vida na presença de Deus, a Bíblia diz então que o diabo volta, e quando ele volta, ele traz consigo 7 espíritos, e aquela vida ela começa a passar por momentos tão difíceis. A Bíblia diz que se torna a situação pior do que antes. Mas interessante que a Bíblia nos fala aqui, meus irmãos, que o diabo diz que voltarei para a minha casa. Isso me chamou muita atenção. Eu quero dizer uma coisa para você. A sua casa, a minha casa, ela tem que ser possuída, tomada pelo Senhor Deus, pelo Senhor Espírito Santo, por Jesus. A minha casa, o meu coração, a minha vida tem que ser guiada por Deus. Mas como que o diabo acha lugar para entrar numa casa? Quando ele encontra uma brecha. Quando ele encontra uma brecha. E o que é uma brecha? Nós aprendemos sempre nos estudos bíblicos com a nossa pastora Anita, que a brecha é os pecados. Quando nós pecamos, quando nós falhamos diante de Deus, existe uma brecha. Esta brecha é onde o diabo entra. Ele não precisa de uma janela aberta ou de uma porta aberta. Ele precisa só de uma brecha para que ele possa entrar. E quando ele entra, ele faz estrago. A Bíblia diz aqui que quando ele volta para casa, então, ele acha a casa varrida e adornada. Ou seja, uma casa que já tinha um dono. Mas agora ele encontra esta casa sem dono. Toda casa que não tem dono, ela é abandonada, ela é esquecida. Assim, o coração de um homem, o coração da mulher, quando deixa a presença de Deus, ele se torna uma casa vazia. E ele sendo uma casa vazia, vem um outro corpo e toma aquela casa, que é o espírito do maligno tomando o coração do homem. E diz a Bíblia assim: acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando habita ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Eu quero dizer uma coisa para você. Busca a presença de Deus, busca a presença do Senhor nosso Jesus Cristo, porque Ele vai cuidar de você. Não deis lugar ao diabo, a Bíblia diz. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao pecado. Fecha todas as brechas. Não deixa o diabo tomar conta dos seus pensamentos. Não deixa o diabo tomar conta do seu coração. Não deixa o diabo tomar conta das suas atitudes. Não. Corra para os pés do Senhor Jesus. Fecha todas as brechas. Fecha todas as portas. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar a bênção que você precisa, meu irmão. Talvez você está dizendo: eu estou com a vida toda amarrada. Eu estou com a vida toda enrolada. E o meu problema é de ordem espiritual. Eu quero dizer para você uma coisa. Se é de ordem espiritual, busca Deus. E Deus vai te dar vitória. Deus vai ser glorificado na sua vida quando você buscar a presença do Senhor. Não deixa que a sua casa venha estar vazia. Deixa que essa casa seja ocupada pela presença de Deus, pela presença do nosso Senhor Jesus. Busca a presença dele. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabia
que a contenda é um problema, é uma brecha muito grande para o diabo entrar? Sabia que a contenda é uma brecha muito forte que o diabo ganha êxito? Mas se encha do Espírito de Deus, deixa a contenda de lado, deixa o problema de lado, deixa o pecado de lado e busca Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia! Encha essa casa com a presença do Espírito de Deus. Encha esta casa que é o coração com a presença do nosso Senhor Jesus. Medita na palavra, leia a palavra, busque a Deus, não deis lugar ao diabo. O diabo ele é astuto, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que venhamos ter vida e com vida em abundância. Esta vida que eu te ofereço neste dia. Esta vida, esta alegria, esta paz, este gozo que é servir ao nosso Deus. Oh, aleluia! Que maravilha servir a esse Deus, meu irmão. Oh, aleluia! Não existe coisa melhor neste mundo. O mundo lá fora se embriaga, se enche de coisas que destroem a sua vida. Se enche de drogas, se enche de tantas coisas que estão se destruindo. Mas você tem o privilégio de se encher da presença de Deus. Amém? Se encha, que a tua casa venha a ser uma casa ocupada pelo Espírito de Deus. Que a tua casa venha a ser uma casa ocupada pela presença de Deus. Aí não vai ter gigante, não vai ter muralhas, não vai ter mar que você não possa passar, porque Deus, Ele é com você. Receba esta palavra e fica na bênção e na paz do Senhor Jesus. Que a sua casa seja uma casa tomada pela presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com esta palavra ao teu coração. Um abraço do seu amigo, irmão, pastor Alex Silva. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo.